Bom, vamos começar a fazer a análise de circuitos RL e RC, tá? Eu separei essa análise em duas videoaulas, tá, pessoal? Uma aula tratando primeiro da resposta natural e uma outra tratando da resposta forçada e completa, em razão do tamanho do assunto, tá? Primeiro a gente vai começar a falar da resposta natural e dos procedimentos de análise da resposta natural de circuitos RL e RC, tá? E aí já vale a pena, obviamente, comentar, né, o que é resposta natural e o que é resposta forçada, tá? Tipicamente no circuito RL, circuito RCE, no circuito RLC, nos três casos que a gente vai fazer a análise de comportamento temporal, tá? A gente tem dois componentes da resposta total do meu circuito. Um componente que eu chamo de resposta natural e o outro componente que se denomina de resposta forçada. Tá? A componente resposta natural é toda a resposta do circuito devido unicamente e tão somente à energia armazenada no circuito em questão. Tá? Então, obviamente, né, no indutor e no capacitor, que são os elementos que conseguem fazer o armazenamento de energia. Tá? Então, se vocês notarem, a resposta natural sempre vai ser a resposta que leva em consideração o comportamento do circuito simplesmente devido aos elementos que armazenam energia e resistores. Tá? Não vai existir na determinação da resposta natural, não vai existir o componente da fonte, não vai existir o componente justamente da resposta que a gente chama de resposta forçada, né, que é a resposta devido a uma fonte. Então, em suma, a resposta natural nada mais é do que a resposta que se deve à energia armazenada no componente, isolando, né, desprezando qualquer outro elemento de resposta. Vale a pena lembrar vocês que esse é um procedimento válido porque a gente possui justamente o teorema da superposição que me permite realizar isso, né? Vocês lembram que o teorema da superposição me permitia analisar a resposta de um circuito diferente, referente aos diferentes elementos, né, de alimentação desse meu circuito ou de excitação desse meu circuito de forma independente e depois simplesmente somar as respostas parciais, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Eu tô analisando a resposta do meu circuito devido à excitação somente aqui, considerando, melhor dizendo, a excitação devido somente à energia armazenada no indutor, por exemplo, e depois eu vou analisar o componente de resposta devido justamente a uma eventual fonte externa, considerando que o componente esteja em repouso, ou seja, que não exista energia armazenada dentro dele. Bom, considerando então que já que a gente está trabalhando aqui inicialmente com circuitos RL, tá, pessoal? Considerando então que a gente tem, no caso de indutores, a energia armazenada representada por uma corrente inicial, a gente pode então representar a energia inicial armazenada num tempo qualquer, mas a gente pode considerar esse tempo inicialmente como zero, como sendo uma corrente zero aqui que representa tudo que o indutor armazenou. Tá? A partir do circuito que a gente tem aqui, na lâmina anterior, perdão, eu consigo aqui, obviamente, montar um circuitinho bem bobo, né, onde eu vou afirmar aqui que a tensão sobre o resistor mais a tensão no indutor tem que ser igual a zero, meio óbvio, né? Essa chave aqui é interessante, porque talvez seja a primeira vez que vocês vejam esse elemento dentro de um circuito. Ela está aqui para representar justamente o efeito de chaveamento, né? Para instante de tempo menor que zero, a chave estava aberta, logo não circulava a corrente, logo o indutor mantinha a sua carga inicial de forma ideal, né? Ele não tinha perda nenhuma, tá? Quando a chave fechou, a gente criou um caminho para a corrente percorrer, consequentemente o indutor começa a descarregar a sua energia em razão aqui do resistor, tá? Então, considerando a equação que é o VL mais VR igual a zero, né? E considerando que eu sei o que é a tensão no resistor, que é simplesmente o resistor vezes a corrente, e eu sei o que é a tensão no indutor, que é simplesmente a indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, eu consigo então montar uma equação diferencial que, por um mínimo de manipulação ali, eu consigo transformar nessa equação que a gente chama de uma equação canônica, né? Saiu um errinho aqui, né? Em vez de O aqui seria R sobre L vezes I, tá, pessoal? Então, até para evitar aí que isso ocasione maiores dúvidas em vocês, né? Isso daqui é vezes, vamos fazer aqui, né? Vezes vezes I, né? Certo? Aqui não funcionou, vamos lá, sim. Vezes I, tá?
Então, só para evidenciar ali que estava errado, né? Então, a derivada da corrente sobre o tempo mais a resistência sobre a indutância vezes a corrente igual a zero. Essa é uma equação, é uma equação que está no que a gente chama de uma forma canônica. Forma canônica, tá? Esse termo canônico significa que é uma forma típica da equação, né? Um formato da equação tradicional, certo? Que a gente também vai ter depois uma forma canônica para o circuito RC, tá? Que ela admite um tipo de solução da equação diferencial que é bem conhecido, tá? A gente pode resolver essa equação diferencial, obviamente, mas a gente também pode adotar a solução canônica, visto que todas as equações dessa espécie vão admitir o mesmo tipo de solução, tá? Em razão de a gente ter uma derivada aqui de primeira ordem, né, a derivada simples da corrente em relação ao tempo, a gente chama esse tipo de equação diferencial de primeira ordem e, consequentemente, a gente chama os circuitos RC e RL da mesma maneira como circuitos de primeira ordem. Tá? O que a gente tem que fazer em razão dessa equação? Obter uma solução que satisfaça ao mesmo tempo a equação em si e a condição inicial, dizendo lá que a nossa corrente inicial era I0. Ok? Buenas, né? Então agora a gente pode manipular essa equação, tá? Aqui a gente está fazendo uma solução da equação diferencial por separação de variáveis, né? Nós estamos, para quem não conhece esse tipo de solução, a gente está isolando de um lado da equação a variável i, do outro lado da equação a variável dt, tá? E ao fazer esse isolamento, a gente obtém a expressão simplesmente por manipulação aqui algébrica direta, né? A gente obtém a solução de i sobre i igual a menos r sobre l vezes dt, tá? Então, é mera manipulação ali das expressões, tá? Substituindo i por x e t por y, a gente tem então uma expressão desse formato, né? dx sobre x e no lugar do di sobre i e no lugar do dt ou dy, e basta a gente fazer uma integração, né? Entre o instante t0 e t, considerando a variável i no lado esquerdo e considerando a variável t do lado direito, tá? Fazendo t0 igual a zero, isso daí simplifica, tá? E a solução dessa integral me retorna um logaritmo natural, enquanto a solução dessa integral me retorna simplesmente a própria variável t. Manipulando um pouquinho mais essa expressão, agora já uma expressão algébrica, tá? A gente vai chegar então numa expressão que me associa a corrente a uma função exponencial em razão dessa grandeza r sobre L, tá? Então eu consigo afirmar que a corrente no tempo tem relação direta com a corrente inicial vezes a exponencial de menos r sobre L vezes t, tá? E essa expressão que vocês estão vendo aqui da equação 1 é justamente a solução em termos da corrente para o circuito RL, também denominada de resposta natural desse circuito, e que representa justamente o efeito ou o fenômeno que a gente chama de decaimento da energia, né? Então, quando a gente fechou aquela chavezinha lá do circuito, o indutor começou a ter um decaimento da energia justamente pelo fato dessa energia estar sendo entregue para o resistor que está associado em série com ele. Ok? Uma vez que a gente tem a expressão da corrente, né, pessoal, a expressão da tensão no resistor e a própria tensão no indutor, elas são facilmente obtíveis, né, visto o fato que para obter a tensão aqui sobre o resistor, basta eu pegar a corrente e multiplicar pela resistência, tá? Consequentemente, a tensão no resistor é simplesmente R vezes I. A gente tem a expressão do I, então a gente tem a expressão da tensão no resistor. E uma vez que a gente tem a expressão da tensão no resistor, nesse caso em particular, a gente nem precisaria integrar essa expressão da corrente para obter a tensão no indutor, visto que pela característica do circuito, né, a tensão no resistor e a tensão no indutor estão diretamente relacionadas. Perfeito? Notem que essa tensão é definida somente para t maior que zero, tá aí, pessoal, e não para t igual a zero, justamente pelo fato de uma eventual variação brusca de tensão em t igual a zero, tá? Então, na verdade, quando eu quero determinar o que acontece com a tensão no resistor no instante zero, eu tenho que considerar o que está acontecendo com o indutor no instante particular zero, perfeito? Por isso que eu caracterizei aqui como t maior ou igual a zero mais, tá? Para justamente justificar isso, ok?
Para t menor que zero, a derivada da corrente é zero, visto que não existia corrente, tá? A gente está considerando que o circuito estava com chave aberta, tá? Portanto, a tensão também é zero, né? Então, V de zero menos igual a zero, e V de zero mais igual a R vezes I de zero, tá? V de zero é indefinido, né? Justamente pelo fato que eu tenho um circuito aberto, ok? Então, não tem como determinar a tensão no instante t igual a zero para aquele circuito em particular, tá? Tensão no indutor pode ser determinada diretamente pela expressão, né, da derivada da corrente, tá? Ou simplesmente igualando ali a expressão do resistor no caso, só cuidando das polaridades, tá? E potências podem ser novamente facilmente determinadas, né? A potência no resistor nada mais é do que a corrente vezes a tensão, que a gente conseguiu calcular, ou simplesmente a resistência vezes o quadrado da corrente considerada, tá? Da mesma forma, a energia, né, que foi transformada em calor pode ser facilmente obtida por uma integral entre os tempos levados em consideração, tá? Na verdade, se a gente considerar esses instantes de tempo desde a partida do circuito no instante zero até o instante tendendo a infinito, eu vou considerar que a energia no indutor decaiu completamente, não existe mais energia armazenada no indutor. Consequentemente, a energia transformada em calor no resistor tem que ser igual a toda a energia que a gente tinha armazenada no indutor, que é dada pela expressão simplesmente da corrente inicial ao quadrado. Certo? Em razão da análise que a gente acabou de fazer e da forma da dissolução da equação canônica, tá? A gente pode expressar nessa equação, que é a equação tradicional, a gente pode ver que existe esse termo, essa constante em razão da resistência e da indutância, multiplicando a variável do tempo, tá? E essa constante a gente chama justamente de constante temporal do circuito, tá? E a gente define, no caso específico do circuito RL, a constante temporal, né, como L sobre R, que é o inverso da constante que a gente tem presente lá na equação, porque a gente vai reescrever a equação canônica nesse formato aqui, né? A gente vai reescrever a equação canônica agora como sendo a exponencial de menos t sobre tal, tal sendo o tal tá aqui, né? Essa letra grega, tá? Tal sendo simplesmente a relação entre L sobre R. E curiosamente, a relação entre indutância e resistência nos resulta em uma dimensão física de segundo. Então, na verdade, a constante temporal ela é uma constante que me dá uma dimensão de tempo, de quanto tempo vai ser necessário para alguma coisa acontecer no meu circuito, tá? Em razão, e eu já vou justificar o porquê que isso é interessante. Em razão desse comportamento, a gente pode reescrever todas as demais equações que vocês tinham, né? Notem que quando a gente fala em zero mais, a gente está falando especificamente, então, instantes superiores a zero, mas excluindo o instante t igual a zero específico, tá? Então a gente consegue ter todas as equações reescritas em razão da constante temporal. A constante de tempo, a constante temporal do circuito, tá? Ela dá justamente uma dimensão no tempo do comportamento do circuito. Não é à toa que a dimensão física dessa constante, se a gente fosse calcular essa constante e escrever a unidade dela é segundo, tá? E tem a ver com o que? Justamente com a velocidade do decaimento da energia no indutor, tá? Então, se vocês notarem, tá? Quando a gente tem o tempo, quando o tempo passou exatamente pela grandeza de uma constante temporal, a gente percorreu 63,2% do decaimento. Então, 63,2% do que havia em termos de corrente já foi entregue pelo indutor. Aqui eu estou falando em termos de corrente, tá? E 5 vezes a constante de tempo representa, então, 99,3% de tudo que existia de corrente para o nosso indutor entregar para o restante do circuito, tá? Então, a constante temporal me dá justamente uma ideia de velocidade. E isso a gente consegue ver, por exemplo, num gráfico decorrente. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo usando aqui um editor que é o LT Spice. Depois até eu posso explicar aqui para vocês um pouquinho mais o que eu fiz aqui para fazer a montagem. Eu faço um vídeo específico dele, tá? Mas justamente esse nosso simulador, que é um simulador muito bom, por sinal, tá? Ele está fazendo uma simulação do decaimento do indutor, tá? O que eu fiz aqui? Eu montei um circuito, vocês estão vendo aqui um circuito com uma série de resistores, né? R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, tá? Com uma fonte, que aí vocês poderiam perguntar, mas o que a fonte está fazendo aí, tá? Eu já vou explicar. E com o indutor, tá?
Se vocês notarem, no caso aqui do R1 e do R2 nós temos valores determinados, 10 ohms e 50 ohms. No R3, no R4, no R5 e no R6 também temos valores, né? 50, 100, 120, 80. Porém no R7 eu determinei que o valor do resistor é dado por essa expressão, tá? E essa é uma forma que a gente consegue fazer uh, justamente a edição dos valores, tá? Então deixa eu ver aqui se eu consigo editar aqui. Não, não é. Vou lembrar agora qual é o... Também não, desculpe. Tá aqui, ó. Quando a gente escreve a expressão aqui da resistência, tá? É que a gente, quando a gente vem aqui com o botão direito em cima do componente, a gente consegue escrever aquela instrução, tá, para o simulador. E basicamente essa instrução no simulador está me dizendo que o valor da resistência R7 depende do instante de simulação. Então vocês estão vendo aqui, né? Se o tempo de simulação for maior que zero, isso aqui é uma instrução, né? If, tá? Eu tenho esse valor se essa condição for verdadeira e esse outro valor se a condição for falsa. Então, basicamente, o que eu defini aqui? Para tempo menor que zero, o valor da resistência R7 é 0,1 micro. 0,1 micro-ohm, virtualmente um curto-circuito. Vocês poderiam afirmar. Porém, se o tempo de simulação for maior que zero, o valor da resistência está em 1 giga-ohm. Que eu estou simulando isso daí como se fosse o efeito justamente de um circuito aberto, né? Uma chave aberta possui uma resistência extremamente elevada, tá? Por que eu faço isso, tá? Porque eu estou usando o R7 como uma chave. Infelizmente no LT Spice não existe uma outra forma mais elegante de a gente modelar chaves, tá? Eu tenho que modelar chaves tipicamente pelo efeito de resistores. Até existem outras maneiras, tá? Mas elas não geram assim um comportamento tão bom, por assim se falar, tá? Essa daqui talvez seja uma das melhores maneiras de você simular uma chave. Então o R7 na verdade seria uma chave que está abrindo no instante t igual a zero. Quando antes, para t menor que zero era um para t menor que zero, perdão, ela é um curto-circuito, para t maior que zero ela se torna um circuito aberto com uma resistência muito elevada. Por que eu faço isso? Para garantir que para tempo menor que zero e durante muito tempo, essa fonte de tensão estava carregando o meu indutor, e a gente vai ver isso depois no procedimento de análise, tá? Então eu tinha um indutor e obviamente todo o restante do circuito conectado nessa fonte, mas aí a gente lembra aqueles comportamentos que eu tinha destacado para vocês antes, né? O indutor, quando ele está sob uma situação onde a corrente nele é contínua, ele se comporta como um curto-circuito. Então, para uma situação de operação do circuito, onde o circuito funciona com uma tensão constante ou com uma corrente constante, indiferente, durante um longo período de tempo, não existe mais variação nem de tensão nem de corrente em cima do indutor. Logo, o indutor está se comportando como um curto-circuito. Então, consequentemente, vocês chegariam à conclusão óbvia, né, que eu estou entregando essa tensão de 10 volts aqui pro meu indutor. Perfeito? Em razão aqui do comportamento do circuito que a gente tem, né? Porque aqui eu tenho um curto, aqui eu tenho um curto, tá? Consequentemente, eu tenho um curto entre esses dois terminais aqui, tá? E aí eu posso afirmar, então, como é que a tensão está se comportando em razão desse cara, né? Qual é a tensão que está carregada no indutor. Quando a chave abrir, por outro lado, aí sim eu vou ter o efeito de decaimento, ou seja, de entrega da energia armazenada no indutor para o resistor R3, R4, R5, R6. Então eu só vou mostrar aqui para vocês que a curva vai aparecer, tá? E aí vocês veem justamente aqui o efeito de decaimento, né? Então, em razão aqui dos meus... Eu tinha falado tensão antes, né? Falei bobagem. Em razão aqui dos meus 10 volts e do circuito aqui, que eu até poderia apresentar para vocês, do circuito que são os 10 ohms, justamente aqui em série com o curto-circuito do indutor, porque a resistência R2 e R7 elas são eliminadas em razão desse curto do indutor, tá? Eu vou ter uma corrente inicial armazenada nele de 1 ampere, que são os 10 volts dividido por 10 ohms. E aí a gente tem o efeito de decaimento, que vocês estão observando aqui, onde esse decaimento se dá em razão da constante, né, de tempo que a gente vai determinar para o restante do circuito. Ok? Bom, então pessoal,
A gente considera o comportamento do circuito em duas fases distintas, tá? Eu até falei o termo ali antes explicando com o LT Spice. A gente tem aquilo que a gente denomina de regime transitório, ou resposta em regime transitório do circuito, que é o comportamento do circuito quando existe uma grande variação da corrente, das tensões envolvidas, tá? E existe o que a gente chama de regime permanente, que é quando o circuito se estabiliza e não se observa mais alterações significativas, nem correntes, nem tensões envolvidas na operação do circuito. Tá? E a gente considera que justamente a condição de divisão entre regime transitório e regime permanente se dá em razão de ter passado um tempo na operação do circuito por volta de 5 constantes temporais, tá? 5 constantes de tempo. Antes de 5 constantes de tempo eu considero o circuito em regime transitório. Passadas 5 constantes de tempo eu já posso considerar o meu circuito como estando em regime permanente. Ok? Ponto de vista de circuitos RC, gente, é uma análise em tudo similar à análise que a gente acabou de fazer com circuitos RL, tá? Eu vou ter também aqui um resistor e um capacitor, eu poderia também considerar um efeito de uma chave, tá? A diferença é que aqui, ao invés de eu fazer a análise em razão das tensões, eu vou fazer a análise agora em razão das correntes, tá? E pelo nó superior eu posso afirmar facilmente, né, que IR tem que ser igual a IC, né? As duas correntes têm que ser iguais quando eu tenho o circuito conectado dessa maneira. E obviamente existe uma tensão aqui, que é a mesma em cima do resistor e do capacitor no caso apresentado, né? Em razão aqui justamente das correntes que estão circulando, tá? Então, como eu sei que em razão do nó superior o IR mais o IC tem que ser igual a zero, né? Na verdade as duas correntes estão saindo, perdão, eu tinha falado IR igual a IC antes, eu falei bobagem, tá? As duas correntes estão saindo, então a soma das correntes que estão saindo tem que ser igual à soma das correntes que estão entrando, né? Então IR mais IC é igual a zero, tá certo? E aí eu simplesmente substituo as expressões das respectivas correntes, né? O IR é simples, né? É V sobre R, tensão sobre a resistência. E o IC a gente sabe que é o comportamento dele em razão da lei básica lá do capacitor, é C dV dt. Volta a ter uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Volto a conseguir manipular a minha equação. Volto a colocar a equação numa forma canônica. Se vocês compararem a forma canônica da equação do circuito RC em resposta natural com a equação canônica do circuito RL, vocês vão chegar à conclusão que elas são virtualmente, né, idênticas. A gente só está trocando variável e a constante envolvida, né? De um lado eu tenho dI dt, aqui eu tenho dV dt, eu tenho R sobre L, eu tenho 1 sobre RC, e eu tenho I, eu tenho V. Então, na verdade, as duas equações estão exatamente no mesmo formato, só trocando variáveis e as constantes envolvidas. Isso significa nada mais, nada menos que o tipo de solução admitida vai ser o mesmo, tá, pessoal? Consequentemente, eu consigo dizer então que a minha solução é V de t igual a V0, que V0 representa a energia inicial armazenada no capacitor, vezes E elevado a menos t sobre tal, sendo que o tal no caso específico é o inverso aqui de 1 sobre RC, consequentemente a constante de tempo do circuito RC é R vezes C, perfeito? Assim como o termo mais correto, muito embora essa palavra às vezes a gente até use de uma forma mais livre, tá? Mas assim como o termo no caso do indutor é decaimento, tá? A gente está decaindo a energia armazenada no indutor. No caso do capacitor a gente chama de descarga efetivamente, considerando a forma como o capacitor se comporta. Da mesma forma que nós tínhamos lá no circuito RL, a gente tem exatamente o mesmo comportamento em termos de passagem das constantes de tempo, tá? Só que lá a gente tinha um comportamento da corrente em razão do tempo, aqui a gente tem um comportamento simplesmente da tensão em relação ao tempo, tá? O mesmo comportamento que nós tínhamos para os dois casos. A gente tem aqui a descarga do capacitor, da mesma forma, né, passando as constantes de tempo aqui, nós temos diferentes pontos, né, percorridos, né? Então aqui a gente, uma constante de tempo é cerca de 63% de toda a descarga que a gente efetua, tá? E o resto das constantes vão tendo descargas progressivamente menores, até que passadas 5 constantes temporais, efetivamente eu acabei de descarregar o meu capacitor. O que resta para a gente fazer, pessoal, e depois eu vou fazer alguns outros vídeos explicando aqui a questão de análise dos circuitos, tá?
Então nos outros vídeos eu vou mostrar para vocês como é que a gente conseguiria fazer análises um pouco maiores, tá, do circuito. Isso aqui eu quero só mostrar os procedimentos a grosso modo, tá, nos exemplos que a gente vai ver também. Então o procedimento é bastante simples, tá, tanto para o circuito RC como RL ele é bastante similar, tá. E basicamente a gente consegue sumarizar nos seguintes passos. Primeiro a gente tem que determinar qual é a corrente inicial passando pelo indutor, a gente tem que descobrir o I0, tá? Tipicamente a gente determina o I0 antes da atuação de chaves sobre os circuitos. A gente vai considerar agora, para início, a atuação de uma única chave, tá? Mas depois eu vou mostrar exemplos para vocês com chaveamento sequenciado, por exemplo. Uma chave que abre em 10 segundos, uma outra chave que fecha em 30 segundos e como é que isso afeta o comportamento do circuito. Mas tipicamente então a gente determina, né, a corrente inicial antes que a chave atue. Depois disso a gente calcula basicamente um Thevenin, né, pessoal? A gente determina qual é a resistência equivalente vista do indutor, tá? Depois que as chaves atuaram, perfeito? Tendo determinada a corrente inicial, tendo determinada a resistência equivalente, a gente determina a constante temporal usando a resistência equivalente determinada no passo 2, tá? E lembre-se, constante inicial antes das chaves, resistência equivalente após a chave, tá? E usando a constante temporal, a gente monta a equação canônica e determina então a expressão da tensão em razão do I0 e do tal. Tendo essa expressão canônica montada, a gente consegue determinar as demais correntes, demais tensões, pela simples análise do restante do circuito. Se o circuito for puramente resistivo, basta a gente usar divisores de tensão ou divisores de corrente conforme for a conveniência, tá? Então, como eu falei para vocês, né, os dois primeiros passos, de certa forma, envolvem determinar um equivalente de Thevenin, né? E temos que nos lembrar, principalmente para o passo 1, tá, pessoal? Que o indutor em condições permanentes, em condições CC, se comporta como um curto-circuito e tipicamente a gente utiliza isso para determinar a corrente zero, tá? Para o circuito RC é em tudo parecido o procedimento, só que ao invés de eu determinar a corrente inicial, vou determinar a tensão inicial. Vou fazer o restante da mesma forma, só alterando aqui a expressão, né, da constante de tempo, tá? E eu tenho que me lembrar que no caso do capacitor, em condições de regime permanente, em condições CC, né, em condições estáveis, ele se comporta como um circuito aberto, tá? E em razão disso eu consigo então mostrar para vocês alguns exemplos aí de cálculo, tá? Esse exemplo aqui é exatamente o exemplo que está ali no Spice, tá, pessoal? Eu até montei, eu acho que de propósito isso, para a gente conseguir ver a resposta. Então vou mostrar aqui para vocês, né? 10 volts, 10 ohms, 50 ohms, 200 mA, 50, 100, 120, 80. 50, 100, 120, 80, 0.2, 50 e 10. Só a chave aqui, de novo, né? É que eu tive que modelar, então, por uma expressão aqui, controlando como a simulação deveria se comportar, tá? Só que agora eu vou fazer a análise, né, do meu circuito, para depois a gente verificar, se for o caso, novamente, a simulação vinculada a esse cara, tá? Então, passo 1, tem que analisar a corrente inicial para o indutor. Para isso, eu tenho que considerar que o circuito opera um longo período de tempo. Se o circuito opera um longo período de tempo e as fontes são todas fontes contínuas, significa que o circuito já está estável. Consequentemente, qualquer corrente sobre o indutor se tornou constante. A gente sabe que corrente constante no indutor vai produzir uma tensão zero, logo o indutor vai se comportar como um curto. Então vocês podem notar que o que eu fiz aqui, né? Tempo menor que zero era a chave fechada, então está aqui a chave fechada, e ao mesmo tempo o indutor é um curto, então substitui por um curto. Analisando esse circuito, em razão do curto-circuito, né, pessoal, não vai vir corrente nenhum aqui para esse lado representado pelas resistências 50, 100, 120 ohms, e a própria resistência aqui de 50 ohms ela fica anulada, né? Não vai vir nenhuma corrente para essa resistência, porque existe o caminho do curto-circuito. Consequentemente, o meu circuito de análise se torna esse daqui. Tá? E aí é um circuito bastante simples, né? O I0 é facilmente determinado, ele é simplesmente 10 volts sobre 10 ohms. Vocês estão notando aqui que eu estou representando o I0 como I0 menos. Por que eu uso essa notação I0, I0 menos e I0 mais? Isso está se referindo justamente ao que está acontecendo em razão do tempo. 0 menos representa um instante de tempo imediatamente antes de zero. Notem que a chave abre no instante zero.
Então no instante imediatamente anterior a zero ela está fechada. O zero é o próprio instante que a chave abriu e o zero mais é depois que ela abriu, perfeito? Então cheguei à conclusão aqui que o I0 menos é 1 ampere. Em razão do comportamento que eu tenho no indutor, lembrando que o indutor não permite alterações abruptas de corrente, se eu conheço a corrente no instante zero menos, eu conheço a constante no instante zero e conheço a constante no instante zero mais, tá? Em variações infinitesimais de tempo, em variações muito pequenas de tempo, não pode acontecer variação na corrente no indutor. Obviamente a gente está falando aqui em números infinitesimais, tá? Coisas realmente pequenas, tendendo a variação a ser nula, perfeito? Mas isso daqui me permitiu determinar o que é a corrente no indutor depois da chave abrir, e é isso que a gente quer utilizar justamente. Então, pessoal, continuando no passo 2 agora, tem um errinho aqui, né? Tempo maior que zero, aqui saiu esse símbolo estranho, né? Considerando o circuito para tempo maior que zero, ou seja, a chave aberta, né? Se a chave abriu no meu circuito, vale a pena mostrar aqui para vocês. Se a chave está aberta, né? Existe aqui um circuito aberto, consequentemente todo esse lado aqui da esquerda, da chave para a esquerda, ele não é mais interessante para análise do circuito do ponto de vista do indutor. Logo, meu circuito se torna efetivamente o indutor e as resistências ligadas na direita. O que eu tenho que fazer aqui? Determinar a resistência equivalente vista do ponto de vista do indutor. Esse circuito aqui nem dá para chamar de Thevenin, né? É só uma resistência equivalente mesmo no caso. Vista do ponto de vista A e B é uma expressão bastante simples, né? 80 série com 120, paralelo com 100, série com 50. Que é a expressão que vocês têm aqui, né? Então a gente vai ter uma resistência equivalente de cerca de 116,7 ohms. Temos resistência equivalente, temos indutor, temos corrente inicial. Nós temos então agora a resposta, né? Constante de tempo é o L sobre R. Nossa constante de tempo então nos dá aproximadamente 1,71 milissegundos, tá? Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se isso daqui é verdade, né? Considerando aqui esse sentido aqui de corrente, tá? Lembrando, por que esse sentido de corrente, né? E por que o sentido da corrente se mantém, tá? Em razão da forma como foi construído o circuito, tá? Perfeito, gente? Então vocês notem aqui que a corrente aqui a gente estava considerando, né, entrando pelo polo positivo, né? E agora a corrente aqui na descarga, né? A gente está considerando, na verdade aqui, entrando também pelo polo positivo. A gente manteve o sentido da corrente aqui no processo de análise, tá? Isso. Sim, porém as polaridades estão invertidas, tá? A gente tem que tomar esse cuidado, tá? Porque na verdade a polaridade aqui vai ser dada em razão do resistor, né? Então o polo positivo está onde a corrente ingressa no resistor que está aqui, né? Então na verdade, embora o sentido da corrente tenha sido mantido, que é a observação que eu coloquei aqui, a gente está ingressando pela polaridade negativa no indutor, porque a polaridade no indutor se inverteu muito, embora o sentido da corrente tenha sido mantido mesmo. Mas o que eu queria verificar aqui é a constante de tempo de 1,71. Então vamos rodar aqui o simulador. Vamos ver aqui a corrente, tá? Tá aqui o gráfico da corrente. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior aqui para mostrar para vocês. Então, em tempo igual a zero, a gente tem 1 ampere. Vamos ver se a gente consegue aqui. Existe aqui como navegar aqui. Só deixa eu me lembrar, pessoal, como é que é para fazer a navegação. Nos pontos, tá? Eu sempre esqueço. Cada vez que eu mexo aqui no LT Spice, eu tenho que acabar fazendo aqui alguma coisa que me permita percorrer, tentando lembrar aqui como é que é o... Não era isso. Tentando lembrar como é que a gente faz para percorrer aqui, só um segundinho. Tem uma forma melhor aqui que eu ainda não encontrei, tá, pessoal? Mas igual já dá pra gente ver, o valor inicial 1 ampere, né? Vamos considerar aqui 1,71 milissegundos, mais ou menos, tá? E aí vocês vão chegar justamente aqui a um valor no gráfico, né, óbvio, de cerca de 0,36, né? Estão vendo ali? Supondo que eu esteja aqui no gráfico. 0,36, de novo, né? A gente percorreu aqui 63, alguma coisa, né, por cento da resposta, tá? E aí depois, né, 1,71 vezes 2 vai dar
3.14, isso. Então, 3.14. A gente já percorreu ali aproximadamente. Vamos ver aqui o valor. Estamos em 0.16, né? 1 para 0.16. Dá o quê? 0.16. A gente percorreu aí 84% e assim por diante. Então a gente consegue verificar aqui as diferentes respostas efetivamente obtidas para esse circuito, né? Tá, e aí a gente consegue, uma vez que a gente tem a constante temporal, a gente consegue determinar a expressão da corrente, né? Uma vez que eu conheço a corrente I, né, pessoal? Lembrando aqui que a gente está considerando a corrente I nesse sentido, no sentido aqui para baixo, tá? Eu consigo pôr divisor aqui de corrente, por exemplo, determinar qual é a corrente no 100 ohms, a corrente aqui no 120 no 80, e se eu conheço as correntes dos diferentes resistores, eu consigo determinar as tensões. Se eu conheço as correntes e as tensões, eu consigo determinar as potências, né? Então a gente tem um processo completo aí de análise. Vou pegar agora um segundo circuito, tá? Um circuito agora considerando aqui um capacitor, tá? Da mesma forma, né, a gente tem aqui na esquerda, a esquerda aqui da chave que está abrindo, uma fonte de tensão e resistores que estão aqui simplesmente para determinar qual é a tensão inicial, fazer a carga inicial do capacitor. Uma vez que a chave abra, a gente vai ter então só o capacitor e as resistências do lado direito aqui para proceder com o restante da análise, né? Então vamos seguir com os nossos passos. Bom, continuando aqui, né, pessoal? Se eu considero que a chave aqui, se eu considero que a chave aqui está fechada e o circuito está operando em condições constantes há muito tempo, o capacitor então está se comportando como um circuito aberto. Lembrem-se que no indutor era um curto, no capacitor um circuito aberto. Consequentemente, o meu circuito então tem essa cara, né? Eu tenho que determinar qual é a tensão VAB, né? Qual é a tensão entre o ponto A e B aqui. Eu posso fazer um equivalente aqui de todos os resistores entre os nós A e B, que eu acho que é o que eu vou fazer, né? Aqui eu estou prosseguindo, só o RCD, só fazendo passo a passo, depois o RAB, tá? E aí eu consigo determinar qual é a tensão VAB em razão de um divisor de tensão entre 50 ohms e a resistência A e B que vai estar presente entre esses dois pontos, que me dá então uma tensão inicial no capacitor de 12 volts. Da mesma forma eu determinei o V0-, mas como a tensão no capacitor não pode variar bruscamente, essa mesma tensão V0- é válida como tensão no instante zero e também é válida no instante 0+. Então permanecem os 12 volts, né, como uma tensão válida para o instante 0+, em razão do que a gente determinou antes da chave ter atuado. Bom, em razão da tensão inicial, a gente pode agora abrir a chave, né? Abrindo a chave aqui, o circuito do lado aqui esquerdo da chave ele deixa de existir. A gente fica com esse circuito aqui, basta a gente determinar a resistência equivalente vista do ponto de vista do capacitor. Aqui eu repeti aqui indutor, mas é do ponto de vista do capacitor, perdão, tá? E a resistência aqui vista do capacitor, então, vai ser 150 ohms da mesma forma, tá? Então eu passo a ter esse circuito aqui equivalente em relação ao meu capacitor. O que falta fazer? Determinar qual é a constante de tempo, no caso é simples, né? É a resistência equivalente vezes o capacitor. Minha constante de tempo aqui vai dar uma constante de 15 milissegundos e tendo a constante de tempo, tá? E também aqui ressaltando, né, a polaridade inicial do capacitor se mantém porque, né, não posso admitir variações abruptas na tensão do capacitor, tá? Da mesma forma lá no indutor, voltando lá no indutor, né, pessoal, por que o sentido da corrente se mantém? Não posso admitir variações abruptas da corrente no indutor. O que mudou, como eu expliquei antes, foi a polaridade. Mesma coisa no capacitor, tá? Vou manter a polaridade do capacitor, tá? Porém, o sentido da corrente pode acontecer o que for necessário. Pode acontecer uma inversão de sentido de corrente, mas não da polaridade da tensão. Então, eu tenho a expressão da tensão. Uma vez que eu tenho a expressão da tensão, é fácil determinar a corrente no circuito. Uma vez que eu tenho a corrente no circuito, eu consigo aqui, né, ou a tensão também, né? Eu consigo determinar por divisor de tensão aqui a tensão e a corrente em qualquer um dos resistores de interesse. Perfeito? Eu acho que eu tenho esse circuito aqui também no LT Spice, só um segundo. Não, na verdade eu não tenho, tá? Eu vou ter que montar, então
Numa videoaula aqui que eu explico rapidamente a respeito de como usar o LT Spice, eu monto o circuito aqui pra gente fazer a verificação. Nessa primeira etapa da análise do circuito RC, é isso.